Como lidar com as suas emoções para não deixar que esses males te aprisionem e te dominem? Eu sou Ramayane Micaeli, sou psicóloga, master coach e hipnoterapeuta e ajudo você a ser feliz mesmo diante das dificuldades e os problemas da vida. Então venha comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre comunicação. Você sabia que a comunicação ou a falta dela é a maior causa dos conflitos, dos desentendimentos, seja no trabalho, na família, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os familiares em geral? A comunicação, se ela não for clara e assertiva, ela não vai passar a mensagem. Então vamos lembrar lá da época dos estudos, lembra do segundo grau, né, do ensino médio, não sei como é que se chama hoje em dia, de que na aula de língua portuguesa se explicava assim, que para acontecer uma comunicação precisa existir o emissor, uma mensagem e um receptor. Ou seja, quem é o responsável pela comunicação? É o emissor. É quem emite a mensagem. Faz sentido? Então é esse convite que eu te faço hoje para esse vídeo, para você avaliar, para você se observar como é que está o seu nível de comunicação, né? E a comunicação, ela precisa ter clareza. Então a primeira pergunta que eu te faço é: você tem tido clareza do que você quer dizer, do que você quer falar? Porque eu escuto muito no consultório conflitos de relacionamentos. Vou dar um exemplo aqui que é relacionamento amoroso. Escuto muito no consultório brigas, desentendimentos. Mas na verdade eles não estão falando a mesma linguagem. Esse casal, esse homem, essa mulher, esse marido e essa esposa. Faz sentido? Eles não estão falando a mesma linguagem. Porque na verdade ela quer dizer uma coisa, só que ele está entendendo outra, porque ela está usando outra forma de comunicação. Ou seja, ela está, ou ele no caso, pode estar lavando roupa suja na hora de você focar na tua comunicação. Ou seja, você não tem clareza. Muitas dificuldades acontecem aí se você não tem clareza do que você quer que o outro entenda. Então, como é que você vai garantir que a tua mensagem foi entendida, absorvida pelo outro? Faz sentido? Porém, contudo, todavia, entretanto, é importante a gente pensar também que o outro vai entender e interpretar de acordo com o conteúdo dele. Tanto a minha forma de falar como a minha forma de me comunicar, de me expressar, depende da minha forma, da minha percepção, do meu temperamento. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre o perfil comportamental, daqui a pouquinho vou falar um pouco mais sobre isso. Mas da mesma forma que a minha maneira de me expressar difere da forma como o outro vai entender também o conteúdo. A gente vai pegar o primeiro ponto, a primeira premissa, que existe uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Verbal tem a ver com as palavras, tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o que eu falo verbalmente. E não verbal tem a ver com aquilo que o meu corpo expressa. Percebem que as minhas mãos estão mexendo, eu falo, eu acabo me gesticulando muito. O que isso chama? Linguagem não verbal. Ou seja, são microexpressões faciais, percebe? No entanto, que essas microexpressões faciais vêm de pesquisas diante de cada emoção que a gente sente. Então, quando a gente sente raiva, a gente tem microexpressões faciais específicas dessa emoção da raiva. Quando a gente sente tristeza, é uma outra microexpressão facial. E diante das emoções básicas, que são emoções primárias, que existem em qualquer cultura, raça, credo, essas microexpressões faciais são as mesmas em todas as culturas. Porque elas estão vinculadas à emoção, às emoções básicas. Então, mesmo que eu esteja dizendo alguma coisa verbalmente, mas a minha microexpressão facial está querendo dizer outra, ou seja, o que eu sinto, na verdade, não é aquilo que eu estou falando, vai dar uma comunicação truncada. Será que o outro vai entender realmente o que eu estou querendo dizer? Porque as minhas palavras falam algo, mas o contexto fala outra coisa completamente diferente do que as minhas palavras estão querendo dizer. Então é importante a gente considerar a comunicação verbal e a não verbal.
como isso acontece no nosso dia a dia. Eu te convido, inclusive, a começar a perceber, a observar a sua volta. Enquanto você está conversando com alguém, a forma como as pessoas se comunicam. Porque no final desse vídeo você vai perceber e entender que não existe como a gente não se comunicar. Ok? Se a minha palavra não fala, o meu corpo, a minha linguagem não verbal, fala por mim. E aí vem bastante a importância do autoconhecimento, né? De eu ter consciência e ter clareza daquilo que eu quero me comunicar para o outro. Porque às vezes eu acho que eu vou usar uma palavra para explicar algo, para usar um conteúdo, se o meu contexto não está falando a mesma coisa. Inclusive, pautado nisso, existe uma pesquisa realizada, né, pelo Albert Mehrabian. Ele é um psicólogo, e ele é um psicólogo comportamental, na qual ele fez a pesquisa sobre as comunicações. Ele é um psicólogo, ele é nascido no Irã, se não me engano, e ele hoje leciona, né, na UCLA, na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, e ele fez uma pesquisa do 3855. O que significa isso? Significa que 7% da nossa comunicação é verbal, tem a ver com conteúdo, tem a ver com significados, tem a ver com o significado literal das palavras, do que aquela palavra que eu estou usando está querendo dizer, tem a ver com vocabulário, tá? Então quer dizer que apenas 7% da nossa linguagem é verbal, o restante é não verbal. Desse não verbal, o que ele considera? Ele considera 38% a energia que é colocada na hora da comunicação, o meu tom de voz, a minha velocidade, a minha dicção. E 55% tem a ver com as microexpressões faciais, com gestos, com a comunicação do corpo, com a postura, com a imagem pessoal que eu transpareço, que eu comunico, com os movimentos. Então essa é uma pesquisa que comprova que, de fato, a comunicação é muito mais não verbal do que verbal. Então, eu te convido nessa reflexão, porque aquela hora que eu te falei da importância do autoconhecimento, de você ter clareza daquilo que você quer dizer, é importante também ter clareza que muitas vezes nas comunicações e nos relacionamentos uns com os outros, seja no trabalho, relacionamento amoroso, em família, a gente projeta conteúdo nosso, conteúdo inconsciente, ou seja, não consciente, eu não tenho consciência sobre, mas que existe dentro de mim. E eu acabo projetando, eu acabo espelhando no outro conteúdos que são meus. Tanto porque dentro da psicologia a gente traz esse termo projeção. O que é projeção? É quando você enxerga no outro aquilo que existe dentro de você. Tanto porque se não existisse dentro de você, você não teria olhos para enxergar no outro. Tá, Ramayane, existem situações em que eu percebo no outro, mas não me incomoda. Então, tudo bem. Você percebe no outro, quer dizer que existe aquele conteúdo, aquela dificuldade, aquele defeito a qual você traz como ponto de desenvolvimento, mas não te incomoda, não te irrita. Ou seja, você observa, sabe que existe nele, mas não existe em você. Ou se existe em você, já existiu em algum momento, você sabe lidar com isso, você já elaborou, você já ressignificou, deu um novo significado para isso. Agora, quando você está diante de pessoas, de situações que te irritam, que te fazem perder a cabeça, não é o outro que está fazendo você sentir raiva ou te irritar. Ele só mexeu na ferida que já existe dentro de você. Então, isso é o que a gente chama de projetar. Quando a gente se irrita com o outro, na verdade, o outro só está sendo um espelho para mostrar para mim, para você, o que existe aqui dentro. Que muitas vezes aquilo que você está julgando no outro, aquilo que você está recriminando no outro, você também faz. Talvez você não faça do mesmo jeito, daquela mesma forma, mas você pode fazer de outras maneiras, em outras instâncias da sua vida, mascarado de outras formas. Então é importante deixar esse ponto do autoconhecimento na questão da comunicação.
quanto isso impacta também o autoconhecimento, tá? Além da pesquisa, né, do Mehrabian, né, a respeito da comunicação verbal. Então, lembre-se, verbal 7%, energia, tom de voz, dicção 38% e 55% gestos, comunicação não verbal, microexpressões faciais, postura, imagem pessoal que você coloca. Então, agora quando eu correlaciono os dois, o autoconhecimento, quando a gente faz essa projeção desse conteúdo interno mal resolvido, que eu não tenho consciência sobre, com essa forma de comunicação das pesquisas na qual ele fez, o que a gente chega à conclusão? De que 7% do que eu estou falando é aquilo que eu uso do verbal, aquilo que eu tenho consciência, clareza do que eu quero me comunicar. Agora, eu quero falar pra você, não, eu não estou com raiva, mas no fundo eu estou morrendo de raiva. O que você acha no meu tom de voz? Você acha que eu não estou com raiva? Ou estou com raiva? Olha as minhas microexpressões faciais, a energia do tom de voz, as manifestações físicas do meu corpo, a forma como eu me gesticulo. Você acha que realmente agora eu não estou com raiva? Eu estou brigando com você, mas não estou com raiva. Percebeu? 7% é da comunicação verbal. Então, quantas vezes você não tem consciência de que o que você está falando não é necessariamente o que você está demonstrando? Então, quando a gente está no casal, no trabalho, família, e quando a gente recebe um feedback, aquele retorno de coisas que o outro está enxergando sobre nós, mas que na hora que você vai receber aquele feedback, você fica irado, porque você não concorda com ele, eu te convido a se auto-perceber. Qual parcela de verdade tem naquele feedback? Porque dentro do mundo corporativo, eu aprendi uma coisa, né, trabalhando em RH, em treinamento e desenvolvimento organizacional, que feedback é um presente. E eu vou te mostrar agora o porquê que é um presente. Porque quando alguém te oferta um feedback, ele está te dando uma oportunidade de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de eu ter consciência daquilo que eu não sabia até então. Faz sentido para você? Correlacionando isso. Se a gente dando continuidade sobre comunicação, é importante a gente falar também da influência do nosso perfil, né, do nosso temperamento, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente coloca as mensagens. Por exemplo, a forma como a gente percebe o mundo é diferente um do outro, ok? As coisas na vida simplesmente elas acontecem, elas são neutras, são fatos e dados da vida. Só que cada um vai perceber, vai aprender, puxar do meio de acordo com a forma como ela interpreta o mundo. Então tem a ver com os significados que ela dá para as coisas. E aí a gente pode entender como uma influência do nosso perfil de percepção. Por exemplo, tem pessoas que são mais visuais, então conforme eu estou me gesticulando, conforme eu me comunico pelo não verbal, estou acessando pessoas que são mais visuais. Tem pessoas que são mais auditivas, que elas se conectam melhor na audição e em escutar o outro. É aquela que está prestando bastante atenção no teu tom de voz, na energia que você coloca. E até nas tuas palavras. Na forma como as palavras soam. Não no significado literal da palavra, mas a forma como a palavra soa para ela. Existem pessoas que são sinestésicas, que elas precisam sentir. Que enquanto eu estou falando agora, ela está lá escrevendo. Com certeza escreveu lá, da pesquisa de Mehrabian, 7% que significa, ou 38%, ou 55%. São pessoas mais sinestésicas, elas vivenciam mais aquilo que elas estão falando, conversando, sentindo. Elas começam a exemplificar situações dentro dela, às vezes para fazer sentido na conexão dela, na forma de pensar. Então, isso influencia na nossa comunicação, certo?
outras questões que também influenciam na nossa forma de comunicação, tanto na emissão da mensagem, quanto na recepção da mensagem, que é o nosso perfil comportamental, né? Para quem não ouviu falar, eu vou dizer agora sobre o DISC, que é uma ferramenta, uma avaliação comportamental, uma avaliação de perfil que a gente utiliza muito dentro do mundo do coaching, dentro, né, do mundo da psicologia, inclusive dentro das empresas, no mundo corporativo. O que é o DISC? O D vem de dominância, de como você lida com as ações, com os resultados, com as metas, com os objetivos. Aquela pessoa que é focada em resultado, certo? Que ela precisa ver as coisas acontecerem. Existe o I de influência, a forma como você se relaciona com as pessoas. Essa pessoa é influente, ela se conecta mais com essas pessoas. Ela precisa do contato com as pessoas. Existe o perfil de estabilidade, que vem de stability em inglês, por isso tu diz que stability. Vou até escrever aqui para vocês. Aqui eu tenho várias anotações no meu quadro. Então, quando a gente fala do DISC, o D tem a ver com dominância, que eu acabei de falar. O I tem a ver com influência. Então, como ele lida com as pessoas, com os relacionamentos. O S vem de stability em inglês, que tem a ver com estabilidade. Como a pessoa lida com a estabilidade, a segurança, a necessidade que ela tem de se sentir segura diante das coisas. Não gosta de imprevistos, não gosta de coisas que chega no colo dela de última hora, ela gosta de coisas planejadas, organizadas. E existe o C do DISC, que é o conformidade, como você lida com regras, com normas, com procedimentos, certo? Isso é um pouquinho do perfil comportamental. Então imagine o quanto isso influencia daquilo que eu vou me comunicar e daquilo que o outro está recebendo de comunicação. Além da influência do temperamento. Peraí, mas o que é temperamento? Vamos lá. A personalidade, que todos dizem lá, a personalidade das pessoas. A personalidade, ela é composta pelo temperamento, que é inato do ser humano, já nasce com ele. Eu percebi o temperamento da minha filha desde o momento que ela nasceu, o jeitinho dela. E o restante da personalidade é composta pelo ambiente, pela forma como as coisas acontecem à minha volta. E a personalidade forma é a junção desses dois. Ou seja, eu vou interpretar as coisas do meu ambiente, da minha situação, de acordo com o meu temperamento. Então, quando a gente vai buscar sobre os temperamentos nas pesquisas, né, nos estudos da psicologia, a gente percebe que existem dois tipos de temperamento muito claro, que é o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza. Só que eles se dividem em 4 em geral, né? 2 da raiva, 2 da tristeza. O que significa isso, Ramayane? Significa que, o que é o temperamento da raiva? O temperamento da raiva é quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que fosse. Sabe aquela hora que você se frustra? Então, a primeira emoção que a pessoa sente é raiva. Ok? Quem é do temperamento da raiva pode ser sanguíneo ou colérico. Sanguíneo é aquele que vai juntando, vai acumulando, vai dando, até que explode. Com uma certa agressividade. Tem uma agressividade dentro de si, mas ele consegue ser polido. O colérico é aquele que já estoura de primeira, logo passa como se nada tivesse acontecido, sabe? Passou aquela energia, saiu. Estou ótimo agora. E a coisa flui. E a vida continua. Claro que ele deixou consequências do ambiente, ok? Esse é o temperamento da raiva. Existe o temperamento da tristeza. O temperamento da tristeza é quando as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, quando você se frustra. Quem não se frustra nessa vida, não é mesmo? Então, na hora que você se frustra, se a primeira emoção que você sente é tristeza, saiba que existe a tristeza, o temperamento da tristeza, o melancólico e o fleumático. O melancólico é aquele que fica remoendo. É aquele que fica voltando, ruminando aquela sensação ruim do que aquele fez comigo, do que o fulano me machucou, do que aquele me maltratou. Faz sentido?
aquela tristeza vai se acumulando dentro de si. O que corre o risco de levar muito para depressão, né? Tem a tendência para isso. Facilita o processo no sentido de como ele vai lidar com as emoções, com a tristeza. E existe o fleumático, que é aquele que não demonstra muitas emoções. Sabe aquelas pessoas que parece que tá neutro, parece que não expressa emoção, parece que não tem microexpressão, tá na dele. Ele tá sentindo tudo o que tá acontecendo, tudo, absolutamente tudo. Ele só não está demonstrando. Ou porque ele não sabe lidar com as emoções, ou porque ele não reconhece as emoções que estão acontecendo dentro dele, ou porque ele tá lá, cá com os botões, refletindo sobre o que está acontecendo, sobre o que é aquela tristeza que ele está sentindo, o que está acontecendo no ambiente. Então, o temperamento também influencia na forma de comunicação. Tanto na forma de você se comunicar, como na forma de receber a comunicação. Faz sentido? O que eu quero mostrar nesse vídeo agora, aqui, não é profundo em cada parte específica. Porque caso você tenha interesse em que eu entre mais profundamente sobre o temperamento, mais profundamente sobre a pesquisa do Mehrabian, mais especificamente sobre o perfil comportamental, me mande um direct aqui, né? Ou coloque, em algum momento eu vou colocar caixinha de perguntas e tal. Você pode colocar suas sugestões também. Eu trago um conteúdo mais aprofundado sobre isso. Mas a proposta do vídeo de hoje é te mostrar que como a comunicação é importante. Por quê? A comunicação, ela pode causar ou evitar conflitos. O que eu quero deixar bem claro hoje aqui pra ti é que não tem como a gente não se comunicar. Porque a comunicação, ela existe de qualquer forma. Inclusive, quando você vai no velório, tem um morto ali dentro do caixão. É um exemplo esdrúxulo, mas é justamente para deixar bem fixo na tua mente. De que até o morto dentro do caixão, por mais que ele não se expresse, por mais que ele não fala, ele está comunicando que está morto. Então, é isso que eu quero te deixar aqui. Que mesmo quando você não fala, que você não se expressa, você também está se comunicando. Pelo menos o outro está interpretando como uma forma de comunicação. Mas a pergunta é, você está consciente do que você está comunicando? Você está participativo dessa comunicação que você tem feito no teu dia a dia? Seja com a esposa, marido, filhos, no trabalho, com seus subordinados, seus colaboradores na empresa, com a tua, né, na tua família, com a tua mãe, com o teu pai. Você está consciente, você tem consciência. Quando eu digo consciência, é estar ciente, estar participativo desse processo, saber de como você está se comunicando. Porque é possível sim ser feliz, mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante das dificuldades e conflitos da vida. Basta você ter o conhecimento certo e as estratégias adequadas de como melhor lidar com essas emoções, com essa forma de se comunicar, para você não deixar que essas questões, que essas mazelas te aprisionem e te dominem. Um grande abraço para ti. Tenha um ótimo dia.